A sua relação amorosa é XYZ? Sabia que é de pequeno que se torce o pepino? Só vem. Imagine a cena, recreio de um pré. Muitos meninos atravessam correndo o gramado. Um deles tropeça, cai e machuca o joelho. Os outros continuam correndo, mas Roger para e sai gritando: eu também machuquei o joelho, eu também machuquei o joelho. Se abaixa até o menino que está chorando e tenta consolá-lo. Só ele percebeu a dor do coleguinha e tudo que ele podia fazer era esfregar o próprio joelho. Esse pequeno gesto revela um talento para os relacionamentos, uma aptidão emocional essencial para a preservação dos relacionamentos, como casamento, amizades e parcerias comerciais, e desabrocham vida afora. Hattie Gardner identifica 4 aptidões diferentes para a inteligência interpessoal. E a primeira é organizar grupos. Nas brincadeiras, a criança que toma a dianteira ao decidir o que todas as outras vão fazer é o capitão da equipe. 2. Negociar soluções. São as crianças que resolvem as brigas nas brincadeiras. E 3. Ligação pessoal. Empatia, como a de Roger, é a arte dos relacionamentos. São as crianças mais queridas pelos colegas. 4. Análise social. Perceber o que o outro está sentindo. São as crianças que todos mais gostam de estar por perto. São pequenos terapeutas conselheiros. O perigo está em querer agradar todo mundo, para se fazer gostar, para se enturmar e deixar de ser autêntico. As crianças que não sabem expressar as suas emoções sentem-se frustradas, pensam que estão se mostrando, que estão parecendo alegres, mas estão, na verdade, zangados, e os outros percebem e acabam ficando também zangados sem nem entender por quê. Certa vez, conversando com uma pessoa sobre uma situação desagradável ocorrida no trabalho, falei sobre a atitude de um funcionário. E ela me disse: mas ele é tão doce. E eu respondi: só se for para diabético. Ninguém havia percebido a doçura dele na situação. Essas crianças acabam não tendo senso de controle de como as outras as tratam. Elas acabam se sentindo impotentes, deprimidas e apáticas. Tornam-se isoladas sociais com dificuldades de aprender. É fácil percebermos em um grupo de crianças brincando as que são populares e as que são marginalizadas. Controlar alguém no auge da ira é maestria. É preciso distrair a pessoa furiosa, empatizar com os seus sentimentos e atrair para outro foco. Conta a história de um bêbado num trem no Japão. Ele gritava, cambaleava, aterrorizava os passageiros, falando muitos palavrões, avançou sobre uma mulher com um bebê de colo, se jogou em cima de um casal de idosos. Alguém já se preparava para agredi-lo. De repente, alguém deu um grito alegre: "Ei!", como se tivesse encontrado um amigo querido. E o bêbado foi até ele. E ele perguntou: "O que você bebeu?" "Saquê, e não é da sua conta." E o outro disse: "Eu gosto muito de saquê. Toda noite, eu e minha esposa tomamos um pouquinho, admirando o nosso pé de caqui." "Eu também gosto de caqui." "E deve ter com certeza uma esposa maravilhosa." "Não, minha esposa morreu. Eu perdi o emprego, perdi a esposa, perdi a casa e tenho muita vergonha da minha situação." O que o outro fez? Ele distraiu o furioso, ele empatizou com os sentimentos do bêbado
e atraiu para um outro foco. No final, todos foram descendo do trem e ele estava lá com o bêbado deitado em seu colo. Em que ano você se casou? Dos casamentos americanos e porcentagem do divórcio pelo ano que se casaram, eis os resultados. Em 1890, 10% dos que se casaram em 1890 se divorciaram. Dos que se casaram em 1920, 18% se divorciaram. Os que se casaram em 1950, 30% se divorciaram. Em 1970, 50%. Em 1980, ano em que me casei, 67% dos casais se divorciaram. Se a estimativa se mantiver, apenas 3 em 10 casamentos recentes podem esperar continuar casados. Dizem que esse aumento é devido à dependência econômica das mulheres, que as mantinham num relacionamento infeliz devido a essa dependência. Mas as forças emocionais são as que destroem ou mantêm os relacionamentos. E vem de muito tempo. O fim do casamento revela 2 realidades emocionais, a dele e a dela. Em parte são biológicas. Na infância, os mundos emocionais dos meninos e das meninas são separados. Os pais de meninas conversam com elas com mais palavras emocionais. Quando falam de sentimentos, falam com detalhes, discutem sobre o próprio estado emocional. As meninas acabam desenvolvendo mais facilidade com a linguagem, mais facilidade em expressar os seus sentimentos. Já os pais, ao falarem com os meninos, falam mais detalhes sobre causas e consequências dos sentimentos, das emoções, como a raiva, por exemplo. E eles costumam ser inconscientes dos seus estados emocionais. Aos 10 anos se igualam praticamente na agressividade, no confronto aberto quando estão zangados. Mas aos 13 anos surgem diferenças. As meninas, aos 13 anos, parecem ser mais capazes de atitudes ardilosas, táticas agressivas como ostracismo, fofoca maldosa, vinganças indiretas. Já os meninos continuam briguentos quando zangados, menos sofisticados nos atalhos da vida emocional. As meninas brincam em pequenos grupos, sem hostilidade e com cooperação. Já os meninos são grupos maiores e o foco está na competição. Quando uma menina se machuca durante uma brincadeira, todas as outras ficam em volta dela, tentando consolar e ajudar. Quando um menino se machuca, ele fica bravo e os outros ficam esperando que ele pare de chorar, logo saia da brincadeira, para que a brincadeira possa recomeçar. Os meninos se orgulham da sua independência e autonomia. As meninas se veem como parte de uma teia de ligações. Os meninos se sentem ameaçados por qualquer coisa que desafie a sua independência. As meninas se sentem ameaçadas com o rompimento em um relacionamento. Centenas de estudos comprovaram que as mulheres são mais empáticas do que os homens e também que é mais fácil ler os sentimentos no rosto de uma mulher que de um homem, porque as mulheres são mais emocionais do que os homens. Ed Riston estudou a comunicação de 264 casais e constatou que intimidade para as mulheres significa discutir tudo, inclusive a relação. Para os homens, um deles reflete a resposta da maioria: eu quero fazer coisas com ela, mas ela só quer falar. E que no namoro, os homens estavam mais dispostos a conversar. Depois de casados, conversavam cada vez menos.
E não é uma generalização, não se aplica a todos os casais. Na verdade, o que acaba com os casamentos não é a frequência com que fazem sexo, nem a disciplina dos filhos, nem as dívidas. O que acaba com o casamento é como o casal discute essas questões. A forma de se tratarem também influencia no relacionamento. A crítica e o desprezo habituais são sinais de perigo, porque um ou outro acaba sempre fazendo um julgamento negativo silencioso. Em seu pensamento, o outro é sempre um motivo de constante condenação. Já o pensamento de que se é uma vítima inocente é típico de relacionamentos problemáticos. Só aumenta a raiva e o ressentimento, causam um sequestro emocional e aí não dá para discutir de maneira racional. A frase "a gente precisa ter uma conversa" já faz o outro pensar, já está puxando briga de novo. Agora, muitas das respostas emocionais que damos foram esculpidas lá na infância. A sua relação amorosa é XYZ? Foi o psicólogo Heingnott que recomendava a fórmula XYZ para os relacionamentos, que é: quando você fez X, me fez sentir Y, e eu preferia que você fizesse Z. Um exemplo que ele dá: quando você me ligou para dizer que chegaria atrasado, eu me senti menosprezada e zangada, e eu preferia que você tivesse avisado que ia se atrasar. Fácil, fácil, não é? Tente aí. É só um treino. Treinar, treinar, treinar. Respeito e amor é tudo. Também no casamento. Tem uma relação XYZ. E sim, podemos melhorar. Podemos melhorar a nossa vida aprendendo a cada dia. E uma das formas é com a leitura. Eu me chamo Regina e aqui compartilho com vocês as minhas leituras.